Olá, amigos. Estamos aqui com muita alegria, com a graça de Deus, juntos para aprendermos mais da palavra de Deus. Estamos estudando especialmente a pessoa de Jesus, a sua natureza, o seu caráter, as suas palavras, as suas obras. E nessa vez vamos estudar um acontecimento muito importante que ocorreu com Jesus em Betânia. Nós já estudamos acerca da ressurreição de Lázaro, a reação dos judeus, os crentes e os incrédulos. E agora, aqui diz a inspiração no capítulo 12, 6 dias antes da Páscoa. A Páscoa ocorria num sábado, e 6 dias antes, num domingo, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Bem, havia um fariseu chamado Simão. Simão, ele havia sido curado da lepra. Ele agora queria compensar o milagre feito por ele com uma festa. Ele ofereceu um almoço para Jesus. E naquele almoço vieram muitas pessoas. Esse Simão era membro da família, ele era parente de Lázaro, Maria e Marta. E aqui diz a palavra de Deus, prepararam-lhe uma ceia. Marta servia. Marta era aquela pessoa atarefada, ocupada, porque ela planejava os encontros, sempre ativa, né? E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Bem, queridos, a presença de Lázaro era um sinal do poder de Cristo, que Lázaro havia sido ressuscitado dentre os mortos, e a sua presença, a sua pessoa, chamava a atenção de muita gente. E nessa festa estava Lázaro. Então Maria, querido, ela havia sido perdoada por Jesus. Diz a inspiração que Jesus expulsara dela 7 demônios. E ela tinha muita gratidão pela salvação que ela havia recebido de Cristo. Vamos ter em conta que devemos ser gratos a Deus por muita coisa, né? Mas especialmente pela salvação. E o que fez Maria? Maria fez um grande sacrifício. Ela comprou um frasco de perfume. Irmãos, aquele frasco de perfume custou 200 denários. 200 denários equivalia a 200 dias de trabalho. Ela fez aquele sacrifício com seu dinheiro para comprar aquele perfume. Mas o plano dela era o seguinte, ela soube que Jesus ia ser morto. Ela percebeu, ela soube do plano dos fariseus e saduceus para matar a Jesus. Então ela comprou aquele frasco de perfume para ungir a Jesus na sua morte. Só que o Espírito Santo estava dirigindo a Maria e ela agora resolveu ungir a Jesus vivo na festa. Vamos ter em mente um fato importante, queridos. Às vezes nós negligenciamos de dar atenção às pessoas que estão vivas. E depois, quando a pessoa morre, aí compramos um caixão caro, compramos um túmulo caro, choramos, levamos flores para mostrar a nossa tristeza, né? Mas, lamentavelmente, esquecemos de dar atenção à pessoa quando está viva. E agora, Maria, ela foi inspirada pelo Espírito Santo a ungir Jesus, não na sua morte, mas na sua vida. E aqui diz o verso 3, então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Bem, quem fez aquele perfume? Maria queria fazer aquele trabalho de maneira bem discreta, né? Mas quando ela jogou o perfume em Cristo, o perfume, ele permeou todo o ambiente. Todos sentiram aquele perfume. E diz aqui o verso, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Agora, queridos, vocês se lembram que Judas era o tesoureiro do grupo, né?
Ele era um homem egoísta, ele só pensava no dinheiro. Eu não quero dizer que os tesoureiros devam pensar só no dinheiro, mas esse era o caso de Judas. A preocupação de Judas era o dinheiro. Mas Judas, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários? Interessante, eu falei há pouco que custou 200, né? Mas Judas falou que aquele perfume podia ser vendido por 300 denários e o valor ser dado aos pobres. Mas o João, ele introduz aqui um esclarecimento sobre Judas, né? De João, ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Irmão, Jesus não repreendeu assim abertamente a Judas, para que Judas não usasse aquilo como motivo porque ele traiu Jesus. Mas Jesus de fato o repreendeu de maneira indireta. Qual foi a palavra de Judas? Podia vender esse perfume por 300 denários e o dinheiro ia ser usado para dar aos pobres. Mas diz a inspiração, se aquele dinheiro caísse na bolsa de Judas, os pobres não iam ver nem o cheiro daquele dinheiro. Então Jesus que disse: deixa em paz. Maria já estava assim constrangida com as críticas, porque quando Judas soltou aquela crítica, várias pessoas começaram a repetir: nossa, que mulher imprudente, gastar 300 denários para ungir Jesus, quando esse dinheiro podia ser dado aos pobres. Mas Jesus falou assim: olha, os pobres vocês têm sempre no meio de vocês, mas a mim nem sempre o tendes. Bem, queridos, quando os judeus souberam que Jesus estava em Betânia, vieram a Betânia outra vez. E uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem eles tinham ressuscitado dentre os mortos. Então, novamente, queridos, a vida de Lázaro, depois de ressuscitado, tornou-se um grave problema para os inimigos de Cristo. Onde Lázaro estava, vinha muita gente conferir pessoalmente e esperar ele contar alguma coisa da sua ressurreição. Até existia uma ideia equivocada que ele esperava que Lázaro ia contar o que aconteceu durante a sua morte, que eles estavam afetados pela ideia da imortalidade da alma. Mas realmente Lázaro não tinha o que contar, porque a Bíblia diz que os mortos não sabem coisa alguma. Bem, agora, queridos, diz assim, verso 11, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Isso aqui irritou os inimigos de Cristo. Sempre que as pessoas iam a um lugar que Lázaro estava vivo ali, e contava da maravilhosa ressurreição que Jesus lhe proporcionou, muitos criam nele, creem em Jesus. Mas para os fariseus, para os saduceus, aquilo era um motivo preocupante. Agora veja o que aconteceu. Verso 9 diz assim, muitos foram ali, né? E o que aconteceu, qual foi a reação dos inimigos? No verso 12, diz assim, no dia seguinte, numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou o ramo de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito que é Rei de Israel. Bem, queridos, agora o interesse da multidão em colocar Jesus no trono de Israel subiu a um alto ponto. Os judeus agora queriam colocar Jesus no trono de Israel. E no domingo, primeiro dia da semana, se juntou uma grande multidão
para acompanhar Jesus até o centro de Jerusalém e colocá-lo no trono. Verso 14 diz assim: Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Bem, aquela procissão foi uma procissão muito interessante. Lázaro vinha à frente e muitas pessoas que haviam sido curadas por Jesus estavam ali também. As pessoas colocavam as suas roupas no chão para que Jesus passasse. Eles colhiam folhas de palmeira para saudar a entrada de Jesus. Verso 16 diz: seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Por quê? Jesus nunca tinha feito tal coisa, chamar a atenção para si mesmo. Mas como eram as últimas horas de vida, Jesus precisava chamar a atenção do povo para o seu sacrifício. Por isso Jesus permitiu. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito com ele. A multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo e levantou dentre os mortos testemunhou. Agora, queridos, diz o verso 18, por causa disso também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver o que está acontecendo? Eis que o mundo vai atrás dele. Os fariseus e os saduceus, a liderança ficou assustada quando viu aquela grande multidão acompanhando Jesus em direção a Jerusalém. Eles pensaram: o que vai acontecer agora? Será que Jesus vai assumir o trono? E ficaram preocupados. Bem, irmãos, mas ocorreu um fato interessante ali. Quando toda a multidão estava naquele entusiasmo para levar Jesus ao trono, Jesus parou e chorou. Por quê? Ali estava terminando o tempo de graça para os judeus. Jesus, com seu olhar profético, ele viu que muitos daqueles que estavam acompanhando a Jesus, eles iam condená-lo na sexta-feira. E mais do que isso, muitos deles sofreriam com o cerco de Jerusalém no ano 70. Seriam mortos. Jesus começou a chorar. Os irmãos já imaginaram como que uma pessoa sofre quando ela é desprezada? E Jesus foi desprezado. Não por uma pessoa, não por duas pessoas, mas pela nação toda. E diremos mais, Jesus está sendo rejeitado pelo mundo todo. Lamentavelmente, queridos, embora o sacrifício de Jesus seja suficiente para salvar todo mundo, somente uma minoria será salva. A palavra de Deus fala do caminho estreito e diz que poucos o encontram, mas o destino é a vida eterna. E fala também do caminho largo, por onde anda a multidão, mas o fim desse caminho é a morte eterna. Então, queridos, Jesus parou e eles esperavam que ele fosse assumir o trono de Israel, mas não. Ele entrou em Jerusalém de maneira discreta, dispersou a multidão e entrou num templo para meditar pela última vez, que aquele templo também seria destruído porque os judeus rejeitaram a Jesus. Queridos, quero repetir o nosso apelo. Procure estudar a vida de Jesus cada dia, especialmente as cenas finais que definiram o plano da salvação. Quando Jesus foi entregue aos inimigos para ser morto na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus não aceitou o trono terrestre. Ele não veio aqui para reinar como rei terrestre. Ele veio aqui para estabelecer o reino da graça, a fim de que eu e você pudéssemos ser salvos eternamente. Essa era a missão de Jesus. Ele veio representar o caráter do Pai e veio salvar o que se havia perdido. Deus nos ajude para que nos entreguemos a Ele, que Ele possa fazer uma obra completa por nós
e em nós, preparando-nos para o lar celestial. Esse é o meu sincero desejo. Amém.